E você sabe que hoje se comemora o quê? Ou celebra o dia de finados. Não é o dia de finados? Não é uma data oportuna para nós falarmos um pouquinho sobre esse contexto, para nós entendermos essa questão? E aí o título da nossa mensagem é exatamente a condição humana ou do homem após a morte. Então essa é a nossa mensagem de hoje, a nossa reflexão, exatamente pelo contexto e a oportunidade que nós temos para falar sobre isso. Falamos isso e declaramos algumas coisas com base bíblica, com todo respeito, sem ofender ou estar aqui desmerecendo, né, a crença ou de pessoas que pensam diferente. Mas nós falamos de acordo com as Escrituras. E aí eu quero trazer algo que também é recente. O último dado do número de mortos na intervenção policial ali no Rio de Janeiro superou a marca de 120 mortos. Você que é antenado, atualizado, você deve saber disso. Uma situação lamentável e assustadora. Alguém disse que até que a Gaza, né, e a guerra no Rio de Janeiro. O que nós temos que fazer é orar pelas famílias, ou por essas famílias, pelas mães que perdem seus filhos, pelas famílias, por este momento de dor. E aí, desde 2002, o 2 de novembro, é um feriado nacional, foi instituído, feriado nacional no Brasil, dedicado à memória dos falecidos. Ou, como nós conhecemos, dia de finados. De origem católica, a data é marcada por homenagens, orações em cemitérios e momentos de reflexão a favor dos mortos. Não é assim? Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Qual é a nossa compreensão nesse contexto? E eu sei, você sabe, que apesar da morte ser decorrência natural da vida, porque todos nós haveremos de, um momento ou outro, chegar o dia. A morte é uma realidade, faz parte da vida humana. É uma realidade entre nós. Mas o certo é que as pessoas nunca estão preparadas para esse dia. Por mais que saiba, não está preparado para enfrentar. E a Bíblia diz que a morte é o inimigo em comum de todas as pessoas, em todos os lugares. O inimigo. Mas a grande questão, irmãos, e aí para nós compreendermos, a grande questão não está na morte, até porque a morte é um fato, uma realidade da raça humana, como bem dito. Mas é exatamente o após morte. É isso que nos interessa. É o pós a morte. E aí um primeiro texto, Hebreus 9, 27. Hebreus 9 e 27, os irmãos conhecem. Mas diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Aqui você já tem algo determinado. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, contrariando algumas doutrinas ou ensinos, que a pessoa morre e volta, morre de novo e volta. Você sabe do que eu estou falando? Depois da morte vem juízo. E olhando para as Escrituras, a Bíblia tem resposta para as perguntas difíceis sobre a morte ou acerca da morte. Como, por exemplo, por que nós morremos? Por que os homens morrem?
E a Bíblia revela que a morte passou a todos os homens por causa do pecado de Adão, conforme Romanos 5:12. Romanos 5:12 diz: por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. É o que Romanos declara, 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a morte, ela veio por causa do pecado de Adão, por desobedecer a ordem de Deus, conforme 1 João 3:4. E como consequência do pecado veio a morte, e como Deus havia dito que aconteceria, lá em Gênesis: se comer, morrereis. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque Deus não criou os seres humanos para morrer, mas para viver eternamente. Sabia disso? Deus nos criou para viver eternamente. Nós hoje, como consequência do pecado, passamos a ser mortais, ou morremos. E ninguém está isento disso. Qualquer hora, como diz um certo pregador, vai sair a senha aí, a ficha, número tal, é você. De forma, irmãos, que segundo as Escrituras, a morte é certa para todos, mas a vida eterna só é para quem recebe Jesus como seu Salvador. O plano perfeito de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como bem diz as Escrituras, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme Lucas 19:10. Eu e você estávamos perdidos. E o que muitos não sabem e nem acreditam, na maioria, é que há vida após a morte. Há vida após a morte. Muitos dizem ou declaram: morreu, acabou. Não é assim? Morreu, acabou, a vida é aqui mesmo. E não é assim. E é uma outra pergunta que as pessoas fazem: há vida após a morte? Sim, há vida após a morte. Sobre o mundo espiritual, há vida após a morte. E Jesus tem autoridade para falar com propriedade, porque Ele é o Senhor do mundo visível e do mundo invisível, conforme João 3:13. E Ele veio para nos dar vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele veio para nos dar vida. E falando sobre isso, irmãos, você sabe que a mensagem bíblica quanto à eternidade, como eu de fato dizia, que o que nós temos que entender e saber é exatamente o pós-morte. Porque a mensagem bíblica quanto à eternidade e o destino do homem após a morte são temas presentes nas Escrituras. E menciona apenas dois destinos. Ou menciona apenas dois destinos. Ao morrermos, ao partirmos daqui, só há dois destinos. E a questão é: para onde eu vou ou irei? Dois destinos para a alma humana na eternidade. Porque nós fomos criados para viver para a eternidade. E nós temos uma alma. E essa alma não morre. Ela vai permanecer. Agora, existem dois destinos para a alma. Exatamente. Exatamente isso aí. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio ou do pecador. Antes, o desejo de Deus é que ele volte dos seus maus caminhos e vivam.
No que se refere ao arrependimento, Deus deseja que os homens se arrependam. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus não ficou feliz, não fica feliz com a morte dos homens. A ênfase de Deus não está na punição, mas na transformação das pessoas, tanto das justas como das ímpias, para que possam seguir na retidão, para que recebam a vida. E nesse ato reflete para nós o amor e a misericórdia de Deus, ao ofertar para nós a salvação através da fé na pessoa de Jesus. O Salmo 103, versículo 8 diz que Deus é paciente, longânimo, deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam, 2 Pedro 3:9. Essa é a vontade de Deus. Portanto, Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio. Antes deseja que ele volte dos seus maus caminhos, se arrependa e viva. Deus é misericordioso, irmãos, piedoso, paciente conosco, paciente com a humanidade. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro 3:9 que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É a vontade de Deus. Mas aí eu quero ver rapidamente aqui o que acontece aos homens imediatamente após a morte. Que nós vamos morrer, vamos passar pela morte. Se Jesus não vier, enquanto Jesus não vem, até lá, não é? Nós vamos estar até o dia que Deus determinar. Se Jesus vier e eu já estiver falecido, então eu vou preceder os vivos, porque vou ser arrebatado primeiro, nós, e depois os vivos, conforme o arrebatamento para a igreja que diz para nós. Então, se eu morrer em Cristo, eu vou ser arrebatado, levado à presença de Deus, e está aguardando o dia que Deus certamente vai confirmar ou nos dar um novo corpo. E como eu disse, nós queremos exatamente olhar para esse aspecto. O que acontece aos homens imediatamente após a morte? Para onde vão as almas após a morte? E em que condição permanecem? Qual é a condição que permanece? Onde estão? A palavra de Deus oferece, irmãos, algumas orientações bastante consoladoras para o crente, em especial em Cristo Jesus. Amém? A partir dessas orientações bíblicas, o crente pode alentar em seu coração algumas certezas profundamente gratificantes, que nos deixa tranquilos, sem alvoroço, ou até mesmo medo da morte, como algumas pessoas, mesmo sendo crente, têm medo da morte. E se é crente, irmãos, precisa pensar assim. Filipenses 1, 21 e 23. Filipenses. O apóstolo Paulo, movido por estas certezas e convicções, de acordo com a palavra de Deus, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de fazer o quê? De partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não responda para mim, irmãos, mas às vezes você se pega nessa condição, tendo desejo de partir e estar com Cristo, como ele diz que é incomparavelmente melhor.
Ou a gente vive tão distante dessa convicção de que nós dizemos assim, não, eu quero viver mais, Jesus. Não me leva agora não. Mas Paulo entendia que a morte era lucro. Isso significa, irmãos, que os crentes que morrem, eles já vão direto para a glória, para estar com o Senhor Jesus, conforme as Escrituras. E aí, como eu disse, a condição humana após a morte, para nós, essa é a condição. Quando você, nós morrermos em Cristo, a condição é que nós vamos estar na glória com o Senhor em um estado consciente. Não é um sono inconsciente, é um sono, ou é um estado consciente, aguardando a ressurreição final do corpo, para os que morreram em Cristo. Porque Jesus vem buscar a sua igreja. E aí as almas dos justos, ou dos crentes, são aperfeiçoadas em santidades e recebidas na glória, onde desfrutam da presença de Deus, conforme Lucas 23, 43, 2 Coríntios 5, 1, especialmente o versículo 8, Filipenses 1 e 23, que eu li agora, e ainda Apocalipse 14 e 13. São textos, referências que nos dá base, para que nós possamos nos apoiar na palavra de Deus, trazer esperança ao nosso coração e não estar aqui como quem não tem esperança, ou vivendo com medo. É deixar o corpo físico, irmão, para habitar com Cristo. É um estado de descanso das lutas terrenas e uma presença com Ele, de forma que imediatamente após a morte, as almas dos salvos são imediatamente levadas à presença de Deus, logo que morra. Foi interessante que no velório da minha mãe, aqui, foi interessante, e eu quero compartilhar com os irmãos. Alguém que, eu não sei se é bem da família de mamãe, mas acho que é casada com um primo dela. Então, quando terminou todo o ato, que já estava para sairmos com o caixão, fazer o cortejo, então uma pessoa se dirigiu a mim e disse: olhe, não se preocupe, ela não foi ainda, ela vai ficar aqui olhando e cuidando de vocês. Ela não foi ainda, ela vai ficar aqui cuidando de vocês. Isso dizendo para mim com relação à mamãe. E eu não ia entrar em discussão, não ia questioná-los. Está certo. Mas é assim que a Bíblia diz? A crença de que os mortos vêm aqui e falam com os vivos, na verdade é a imaginação humana e, numa questão mais direta, são os próprios demônios que assumem a identidade das pessoas para falarem com as pessoas. Os mortos, eles ficam num estado em que o seu amor, o ódio aqui, eles não têm essa consciência. Daqui, a vida aqui realmente cessa, acaba. Aqui. Porque imagine, irmão, se nós pudéssemos subir para a glória e de lá estar vendo tudo o que está acontecendo aqui. Qual seria o meu estado lá? Vendo meus irmãos, eu ia estar triste, chorando. E o céu não é lugar de dor, de sofrimento, de choro. Não. Mas é o que se prega por aí também, irmãos, e você como crente precisa ter essas coisas bem guardadas no coração, de forma convicta, para não ser levado pelas falsas doutrinas. Em especial se você é crente, creu em Jesus Cristo, está no Senhor, tem a sua esperança da eternidade com Deus. E eu gosto sempre de dizer assim: morrendo ou vivendo, sou do Senhor.
Não é assim que a Bíblia diz? Morrendo ou vivendo, somos do Senhor. É isso que a Bíblia diz. A morte não é um fim em si, no que tange à eternidade. E o é, se diante das duas condições que temos não resolvermos aqui e agora. Então poderá ser pelo fato de estarem ou poderem ficar separadas de Deus, por não aceitarem ou receberem Jesus. Então a Bíblia nos mostra essa verdade, irmãos, de que os salvos, os crentes, após a morte, o seu estado é de um estado consciente, na presença de Deus, na glória de Deus, aguardando aquele dia que Deus certamente virá para ressuscitar-nos e nós recebermos um novo corpo. É a oportunidade de estar na presença do Senhor e não de entrar em um estado de inconsciência ou sono, mas aguardando a redenção do corpo, conforme Romanos 8, 23, 1 Coríntios 15, 42 e 44. Eu estou mostrando os textos, não estou lendo porque alguns textos são extensos, mas você pode tomar nota, ou então se dá tempo, Mariano coloca aí, né Mariano? É muito texto, né Mariano? Não dá tempo, né? Mas os textos estão aqui, você pode conferir. Então quem é salvo em Cristo Jesus, amém? Tem salvo aí? Quem é salvo em Cristo Jesus entra em um estado de perfeita santidade na presença de Deus. É reinar com Cristo, enquanto aguarda a ressurreição do seu corpo, um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo poderoso, glorioso, à semelhança do de Cristo Jesus. Assim como Ele ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Mas irmãos, e as almas dos ímpios ou dos pecadores? O que acontece então? Vão morrer do mesmo jeito, vão partir para a eternidade do mesmo jeito, mas algumas coisas mudam aqui. As almas dos ímpios ou dos pecadores, ou em outras palavras, dos perdidos, dos que não têm a Cristo, não são destruídas após a morte, mas entram em um estado de sofrimento consciente e de escuridão, tirados da presença de Deus, enquanto espera também o dia do julgamento. Por isso que o texto diz o quê? Depois da morte vem o quê? Juízo. Essa é a condição, o estado do ímpio, aguardando o julgamento. Pastor, e nós vamos também passar pelo julgamento? Vamos, mas não para a condenação, porque isso se define aqui, o destino da nossa alma se define aqui. Então se eu morrer em Cristo, eu vou estar diante dele, para então ser julgado também pelas obras, mas não no sentido para condenação, porque nós temos um advogado para com Deus, intercedendo por nós. Ele já está lá. Embora Satanás suba de vez em quando, ou diga, olha aí seu filho, veja aí. Acusando o acusador, né? Que ele é acusador. Olha aí. Irmãos, a minha santidade, preste atenção, a minha santidade, a minha justiça, o meu ato, qualquer ato de bondade, de que eu faça, está unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Nada que eu faça, que você faça, nos garante salvação para com Deus. Eu sou salvo pela graça e a bondade de Deus em nossas vidas, por enviar seu Filho para nos salvar, para nos dar salvação, para nos remir do pecado e nos dar salvação. Isso não quer dizer que eu vou viver uma vida desordenada, não. Mas o pecado não mais nos condena. E a morte foi vencida por Cristo na cruz. Então essas pessoas ou essas almas são lançadas no inferno, conforme as Escrituras, onde permanecem em tormentos, conforme Lucas 16, 22 ao 26. Ficam aguardando o juízo do grande dia, conforme João 5, 28 e 29, o Evangelho de João 5, 28 e 29, e 2 Pedro 2 e 9. Vamos dar uma olhada nesse texto de João 5, 28. Eu vou começar do 24, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Tem um tempo ainda aqui. João 5.
Evangelho de João, capítulo 5. Eu vou começar do 24, certo? João 5, a partir do 24, a gente lê até o 29. Acompanhe comigo. Em verdade lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, o que é que diz? Tem a vida eterna. E não entra em... Você nem entra em juízo, meu irmão, no sentido de receber a sentença já aqui. Mas passou da morte... Glória a Deus. Passou da morte para a vida. E em verdade lhes digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição, os que da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso aí se diferencia, irmãos, para aqueles que estão em Cristo. Todos vão ressuscitar, mas a ressurreição da condição do justo, do salvo, é diferente. E os outros vão ressuscitar para receber a sentença do juízo, que já foi condenados ou destinados a isso, porquanto não creu no nome do Filho de Deus para serem salvos, não se arrependeram. E aí, irmãos, sobre o dia de finados, iniciamos falando isso, sobre o dia de finados. Nós oramos pelos vivos, e devemos orar pelos vivos e não pelos mortos. A situação daqueles que morrem sem Cristo já foi definida e não pode ser alterada pela oração, conforme é defendido e ensinado às vezes. Outro dia, eu até vi um próprio padre. Vocês pensam que essas missas de sétimo dia que são feitas em favor do... Você pensa que vale alguma coisa? Ele mesmo consciente que não valia de nada, não servia de nada. Mas como foi instituído, desde o século X, se tornou algo como feriado nacional no Brasil, a partir de 2022. Então, isso foi especialmente dentro dos mosteiros, para que aqueles que tinham ali a vocação, pudessem fazer orações e intercessões pelos mortos. E isso saiu de dentro da igreja e passou como doutrina da igreja, para pregarem ou ensinarem a fazerem orações, missas, celebrações por aqueles que morreram. Com isso, nós não estamos sendo ignorantes de não respeitar, de não entender a dor, de compreender o momento e de poder compartilhar no momento difícil daqueles que sofrem e dar uma palavra de esperança, de consolo para aqueles que assim precisam nesse momento, que a gente sabe que não é fácil. Aliás, alguém disse que a morte é um mistério, por conta ou pelo fato de não terem conhecimento de muitas coisas acerca do pós-morte, o que acontece. Então, para quem já morreu e morreu sem Cristo, já morreu então com seu destino definido. E oração nenhuma pode então alterar. Oração nenhuma vai alterar. Não adianta fazer intercessões pelos mortos. A Bíblia não ensina isso. Como que alguém tivesse em um estado ou numa situação de purificação. Sabe qual é o nome? E aí precisa se purificar para poder dali para o céu. A Bíblia ensina, irmãos, que após a morte, o destino do indivíduo
ou do homem é selado, conforme Daniel 12:2. Coloca essa referência aí. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. São dois destinos, duas condições. Ainda mais, irmãos, a Bíblia diz que a oração pelos mortos, ou orar pelos mortos, é uma forma de necromancia, que Deus abomina. É algo proibido na Bíblia. Levítico 20 e 27. Quem precisa de oração são os vivos. Eles precisam da presença de Deus para crerem e se firmarem na sua fé. E Eclesiastes vai enfatizar para nós que os mortos não sabem coisa nenhuma. E que a memória deles se perde no esquecimento, sem recompensa ou lembrança da vida que tiveram aqui. Eclesiastes 9, 5 e 10. Ao morrer, o corpo retorna ao pó da terra. E, portanto, no sentido físico aí, ou numa atividade, não há, né, uma atividade de consciência física ou mental. Cessou a vida aqui. Conforme Gênesis 3 e 19, Eclesiastes 12, 7, Atos 13, 36 e 37. O homem é pó e ao pó voltará. O Espírito é sopro de Deus, de vida, retorna a Deus, o que é o doador da vida, mas o ser como um todo deixa de existir até a ressurreição. E a Bíblia vai ensinar para nós que todos os mortos ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é vista como um símbolo da ressurreição dos mortos e para aqueles que têm esperança nele para a vida eterna. Após a ressurreição, a Bíblia diz que haverá julgamento final daqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida eterna, quanto os que fizeram o mal ressuscitarão para o juízo e a condenação eterna. De forma, irmãos, que a morte é uma parte inevitável da vida ou para a vida humana, mas a Bíblia oferece a expectativa da esperança, da vida com Deus na eternidade. Fica de pé. Nós encerramos. Todos nós sabemos que através da ressurreição, a promessa do céu e a certeza do amor de Deus, nós podemos enfrentar a morte com confiança. A vida após a morte, irmãos, é um tema central nas Escrituras e nos convida a buscar a comunhão com Deus e a viver com a certeza de que através de Cristo nós temos vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. E depois da morte não há a possibilidade de que alguém possa salvar-se ou ter a salvação da sua alma. A morte vai, portanto, selar. A morte selará o destino da alma. E a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por isso que para nós, como eu disse no início, o que interessa não é o fato somente da morte, mas o pós a morte. O que acontece? Qual a condição? Como as coisas vão acontecer? Onde nós estaremos? Para onde nós vamos? Qual é o nosso estado? A nossa condição. E eu quero dizer para você que existe vida após a morte. Mas que tipo de vida você quer ter? Céu com Deus? Ou inferno com Satanás? Está para todo sempre na presença de Deus ou separado de Deus? Na eternidade?
A Bíblia é clara em dizer para nós: escolha a vida. Escolha a vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê. E a morte não é o fim. Após a morte, a vida. Deus enviou Jesus para nos livrar do castigo eterno, para nos dar vida, salvação. E quem aceita Jesus como seu Salvador, segue a Ele, ressuscitará e viverá para sempre. Eu sou a ressurreição. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê tu nisto? 1 Coríntios capítulo 15. Você pode estar lendo, vai estar falando sobre isso. E não há outros estados, além desses dois, que aqui foram mencionados após a morte. Não há qualquer base bíblica, irmãos, para a doutrina do purgatório, e nem da reencarnação, de acordo com as Escrituras. Que nós tenhamos, irmãos, conforme a palavra de Deus, bem viva nos nossos corações essas verdades, e que estejamos levando essa mensagem às pessoas, que possivelmente desesperadas, sem esperanças, estão aí, sem saberem o que acontece após a morte. E para nós que estamos em Cristo Jesus, o que nos acalenta, nos consola e nos traz esperança no coração, irmãos, é que de Jesus já veio, venceu a morte para nos dar vida. E já nos fez assentar nas regiões celestiais, com Deus, para estar com Ele, para todo sempre. Mas esteja certo que o destino da alma, das nossas almas, define-se a partir daqui. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra perecer, para que não pereça, não está referindo apenas à morte física, mas é uma referência também à morte eterna, quando eu parto daqui sem Jesus, com destino já definido, porque não criei, não acreditei em Jesus como meu Salvador, para me levar ao céu. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esta noite, pela Tua palavra que nos traz verdades aos corações e nos faz entender, ó Deus, a Tua vontade para a humanidade. E o ensino da Tua palavra, ó Deus, que esclarece, liberta-nos da falsa doutrina, da falsa religiosidade, e nos leva, ó Deus, à fonte certa, a Jesus, que nos ensina a palavra, ó Deus, que clareia nossos olhos, nossas mentes e corações. Pai, nos ajuda a expressar isso, a esperança que há em Cristo Jesus em nossos corações, motivados, ó Deus, por exercer isso, para que as pessoas então possam ver que mesmo e apesar, ó Deus, dessa condição humana, nós podemos assim, confiando no Senhor, estar certo de que mesmo que venhamos partir daqui, nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Fortalece cada coração, coloca no nosso coração essa convicção, Senhor, para que nós não possamos nos mover disso. Fortalece e nos ajuda, no nome de Jesus eu oro. Você diz amém? Graças a Deus.